Hoje, no Catequese Missionária, nós vamos abordar um tema muito importante, o Evangelho de São Mateus. É o ano A da nossa liturgia. Como já sabemos, a liturgia dominical, na proclamação das leituras bíblicas, segue um ciclo de 3 anos, A, B e C, que se repete. O ano de 2026 será o ano A, quando proclamamos nas missas a liturgia do Evangelho de São Mateus. Esse livro, com 28 capítulos, é atribuído ao apóstolo São Mateus e foi escrito provavelmente por volta do ano 80 em Antioquia, destinado aos cristãos de origem judaica. Para falar sobre este assunto, nós vamos receber aqui o missionário, catequista Douglas Santos. Ele é formado em filosofia, é leigo engajado na catequese da Arquidiocese de Aparecida. Douglas, seja bem-vindo ao nosso obrigado, programa. Padre. Obrigado pelo convite e oportunidade. Por nada, que bom você estar conosco. E, Douglas, já vou começar te fazendo algumas Vamos perguntas, lá. viu? Olha, a liturgia ela é dividida em ano A, ano B, Sim. ano C, e nós estamos, então, agora no ano A, que fala sobre que a liturgia, né, as leituras, o Evangelho é sobre São Mateus. Por que é dividido dessa forma? Como você explica isso para a gente? Bem, a igreja vê a necessidade de passar por esse percurso bíblico, né, durante todas as nossas celebrações. Então, de uma forma, foi dividir os evangelistas por anos, né? Cada ano nós nos aprofundamos em um evangelista, né? Então, no ano A, nós vamos mergulhar no Evangelho de São Mateus durante o domingo, durante as missas, durante a semana. Claro que nas solenidades nós vamos aproveitar o Evangelho de São João, né? Mas no ano B nós temos Marcos e depois no ano C nós temos Lucas. Uma visão da gente conseguir passar, né, e transpassar por todos os evangelhos. Tá certo. Olha, Mateus foi um cobrador de impostos, Sim. né? Foi escolhido por Jesus para ser um discípulo. Você poderia explicar para a gente por que ele foi escolhido, um cobrador de impostos, para ser também um discípulo, um missionário? Sim, Levi, né? Antes chamado de Mateus, chamado Levi, e depois com essa mudança de vida, trocou o seu nome, né, para Mateus. Mas Jesus olha nele uma pessoa que foi judeu, mas saiu do seu meio porque Roma o chamou, né, para ser cobrador de imposto. Então, mal visto, né, pela sociedade, pelo meio judaico. E quando Jesus começa a construir esse novo reino, chamar os discípulos, os apóstolos, que são pessoas que vão romper com os olhares da sociedade, olhando Mateus numa coletoria de impostos, ele o chama para contribuir nessa missão de evangelizar, de levar a palavra. Então, Mateus abandona a sua mesa de cobrar impostos imediatamente, né? Jesus chama, vem e segue-me, e assim ele deixa o seu trabalho, o seu ofício e começa a missão de evangelizar. Você pode falar para a gente também um pouquinho sobre a vocação de Mateus, né? Como que é a vocação de Mateus, um cobrador de impostos, pode nos inspirar hoje? Eu acredito que o ímpeto dele de deixar aquilo que é velho, daquilo que era mal visto, para acreditar em algo novo, numa boa nova, no lançar a semente, no lançar a palavra, é um fruto bom. E eu acredito que pelo documento de Aparecida, sendo discípulo missionário, né, o percurso do discípulo missionário, a gente consegue espelhar em Mateus. Alguém que tem um encontro verdadeiro com o Senhor, muda de vida, né, muda sua rota, decide então viver em comunidade, ser discípulo e depois levar a palavra a todos os cantos da terra, como diz o próprio Evangelho, né, ide a todos os cantos e pregai o Evangelho. Douglas, ser catequista é ser também um missionário, né? Com certeza, todos Podemos os dias. considerar Mateus um grande catequista? Qual é, assim, aquilo que você destaca da catequese de Mateus? Eu acredito que sim, é um grande modelo para nós olharmos. E quando a gente pega o Evangelho de São Mateus, sua estrutura, o olhar dele para a comunidade, para a justiça, o olhar que ele passa, né, ao redigir seu Evangelho para a comunidade que ele está evangelizando, é aquilo que motiva a nossa vida como catequista. De seguir Jesus assim que ele chamar, né, de ser o ímpeto de levar a boa nova, de querer mudar de vida e também de viver essa alegria de ser comunidade. Muito bem. Mateus, ele foi um homem que destacou muito
a ação messiânica de Jesus, né? Messias como verdadeiro, né? Você poderia falar um pouquinho para a gente como Mateus consegue fazer todo esse passo a passo de evidenciar Jesus como verdadeiro Messias? Sim. Bem, o Evangelho de São Mateus, né, o autor sagrado, ele vai... A comunidade é formada por cristãos vindos do judaísmo, acabaram de se converter, né? Lá pelo ano 80, 85 que ele foi redigido. Então, a preocupação do autor sagrado é mostrar que Jesus é verdadeiramente o Messias. Então, desde o primeiro capítulo, né? Quando ele vai redigir toda a genealogia de Jesus, então ele passa por Abraão, ele veio da descendência de Abraão, de Davi, dos reis, mesmo depois do exílio da Babilônia, ele segue essa linha. Então, Jesus, para mostrar aquela comunidade que era judaica e que acreditava na vinda do Messias, queria, né, o novo Messias, Mateus consegue demonstrar que Jesus realmente é. Então, com toda a sua genealogia, ele veio da casa de Davi, e depois também toda a redação citando o Antigo Testamento. Então, como disse o profeta tal, né, como está no Salmo. Então, toda a redação a gente vai ver. Então, para se cumprir a profecia daquilo que estava no Antigo Testamento, Mateus traz no seu discurso para mostrar aquele povo que sim, Jesus é o novo Messias, ele é o Filho de Deus. Sem contar no estilo de redação, né? O livro de Mateus é dividido quase em 5 discursos. E ele vai conseguir, nessa narrativa, mostrar os 5 livros da Torá que os judeus tinham, né? Então, ele consegue fazer esse paralelo para demonstrar para eles isso mesmo, a força messiânica de Jesus. Muito bem, Douglas. É bom quando a gente, né, consegue entender o contexto, né? Daquele discípulo, o ambiente em que ele vivia, né? Você poderia falar mais para a gente sobre a figura mesmo de Mateus, como era a situação que ele vivia, o que ele via, né, dos seus companheiros, daquelas pessoas, para poder transmitir essa mensagem? Bem, Mateus vivia nesse contexto de judeu, tirado da sociedade, mal visto, malquisto por todos, né? Ninguém queria estar com um cobrador de imposto, porque ele era contrário a tudo aquilo que o judaísmo ia querer, e ele servia a Roma, que pegava impostos, né, das pessoas, então, irregularidades. Então, ninguém queria estar à mesa com um cobrador de impostos, então ele era um excluído. Mas ele olha a força da união das pessoas quando Jesus o chama, e ele se torna, então, parte da comunidade, ele tem esse olhar de mostrar a força da comunidade, então ele vai trazer as bem-aventuranças, os discursos de Jesus com os apóstolos, com as pessoas. Eu acredito que ele tem esse olhar de mostrar a força da união, das pessoas unidas, é um olhar mais atento da pessoa que foi excluída, né? E agora pode fazer parte e unir todo o povo de Deus. De excluído é escolhido. Exatamente. Que bom, Douglas. Muito obrigado por sua participação, por essa catequese. Muito obrigado por falar pelo convite. Isso, né? Por falar para nós de uma figura muito importante na Bíblia, para a nossa catequese, para o nosso movimento, né? E também explicar sobre essa divisão, né, das leituras, por que tem o ano A, ano B. É a igreja com a liturgia belíssima, muito bem preparada para ajudar o cristão em sua caminhada. E viver, né? Exatamente, celebrar e viver. Muito obrigado mesmo por sua participação. participação. Padre. Deus abençoe.